Oi, pessoal! Me diz uma coisa, você já comprou um celular e um mês depois parece que ele já estava desatualizado, já veio mais moderno, que cabe mais aplicativo, com mais memória? E o computador? O computador você compra, daí a pouquinho já está desatualizado. A gente pensa nos carros que já estão andando sozinho pelas ruas, não precisa mais de motorista, a energia solar, a eólica, quanta coisa, quanta evolução teve nessa área, né? E muitos dizem que tudo evolui, mas a construção civil continua de forma artesanal. Eu diria sim e não. Hoje em dia, temos muitas ferramentas, software, equipamentos que contradizem isso, que a construção civil é feita de forma artesanal. Mas, infelizmente, tudo tem um custo. E nem todos os profissionais têm condições de arcar com esse custo, ter essa tecnologia tão fácil assim à sua mão. E aí, o que você acha desse assunto? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Se você está gostando, se inscreve no canal, curte e compartilha para todos os amigos. Assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e espalha para mais pessoas. Eu fico empolgada quando o assunto é tecnologia, seja um software, seja uma máquina compacta para ajudar no dia a dia, dentro de casa mesmo, ou na construção civil. Eu vou te passar aqui alguns exemplos que me encantam na construção civil. Vamos lá? Vamos iniciar pela modelagem BIM. Em português, quer dizer modelagem de informação na construção. São criados modelos virtuais dos projetos de elétrica, hidráulica, estrutural, acabamento, que ajudam demais com as informações detalhadas dos dados para quem vai executar a obra e quem vai gerenciar essa obra, podendo haver comunicação e compartilhamento, evitando o retrabalho dessa obra. São inúmeras vantagens que a modelagem BIM traz para a gente numa obra, desde a lista de material até o custo da obra. E o melhor é que os profissionais envolvidos podem mexer no projeto a qualquer momento para fazer qualquer modificação ou correção antes do início da obra, antes da execução. Outra coisa que eu acho bem bacana é a construção modular. A construção modular é quando são feitos parte da construção em uma linha de montagem, em uma linha de produção, e elas chegam semi-prontas na obra só para a montagem final. Tipo viga pré-moldada de concreto, que você chega e só monta elas para fazer o fechamento da obra, ou mesmo as construções de estrutura metálica, que chega aquelas peças gigantescas só para montagem na obra. Outro exemplo bem bacana são as construções, as casas de EPS, que são as casas de isopor. Já vem tudo pré-pronto, é só montar, como se fosse um quebra-cabeça. Facinho quando a gente fala, né? Quero ver montar. Esse tipo de tecnologia tem algumas vantagens. Ele possibilita ter um controle de qualidade muito maior e o seu tempo de execução ser bem mais rápido, podendo chegar a 50% do tempo de uma obra convencional. Só que tem uma desvantagem. Você precisa estar, com grana no bolso, bala na agulha ou qualquer outra coisa que você costuma usar nesse sentido. Porque como é uma construção rápida, o pagamento vai ter que ser mais rápido também. Outro item que eu acho bem legal é o concreto
autocicatrizante. Quem aí não ouviu falar que depois de concretar a laje tem que ficar regando, molhando a laje para não ter trincas, fissuras e ter uma qualidade melhor? Já o concreto autocicatrizante, ele tem aditivos e agregados na sua composição que ele evita esse tipo de patologia numa laje. Nós usamos o exemplo da laje, né? Mas por menor que seja uma trinca, ela está abrindo caminho para a água. E quando a água penetra nessa estrutura, nessa laje, ela proporciona a oxidação, a corrosão dos ferros. E isso acaba comprometendo a vida e a resistência da sua estrutura. A desvantagem é que acaba sendo um pouquinho mais caro, mas de repente, no final, acaba sendo o melhor custo-benefício. Vamos falar agora um pouquinho sobre os drones. Quem não sabe o que é um drone? Ih, a molecada domina isso, né? Até a gente, assim, que tem um pouquinho mais de experiência, gosta desse brinquedinho, né? Então, os drones são de grande valia na construção civil também. Ele ajuda a inspecionar as obras, fazer medições à distância, fiscalizar contra furtos, roubos, que acaba acontecendo bastante na construção civil, né? Eles ajudam a acompanhar a obra em áreas de difícil acesso. Às vezes você tem uma obra, mas um cantinho dela fica próximo a um rio, coisa assim, e você quer ver a parte de trás dessa obra, como que tá. Então, é bem bacana nesse aspecto também. Outra área que é bem bacana de você usar o drone é na parte da filmagem, quando a construção tá pronta. Ajuda demais a vista de cima na hora da venda. No marketing do empreendimento, as imagens ficam muito bacana, porque você acaba vendo de cima, vai descendo, enfim, tem inúmeros recursos para isso. Outro instrumento que é comum para gente e que está sendo usado na construção civil é o GPS. Daí você acha meio estranho o GPS? Pois é, eles são usados naquelas escavadeiras, naquelas máquinas motoniveladoras que servem para o serviço de terraplanagem. Ele acaba proporcionando cerca de 70% na eficiência desse serviço. E alguns estudos mostram outras eficiências. Você tem um ganho de aproximadamente 30% no combustível que é gasto nessas máquinas e na mão de obra envolvido no auxílio de um trabalho eficiente. Outro estudo que foi feito mostrou que a vida útil dessas máquinas com o uso do GPS para construção civil, na hora de fazer uma terraplanagem, aumentou em 50% a vida útil delas. Esses itens de instrumentos, de tecnologias que acabamos de falar agora, eles são bastante usados em construções maiores. Mas agora nós vamos voltar para a nossa reforma caseira, no que a gente precisa no dia a dia, e vou falar para vocês um pouquinho sobre ferramentas que podem acelerar a obra na sua casa, mesmo sendo uma obra de reforma. Nós temos máquinas, algumas tecnologias ou até mesmo um simples gabarito que acaba economizando tempo na obra. E tempo é dinheiro, time is money, right? É isso aí. E também acaba proporcionando, muitas vezes, uma economia no uso do material. Mais uma economia. Essas máquinas, pequenas tecnologias, acabam trazendo também uma qualidade maior na sua obra, mesmo sendo uma pequena reforma.
Vou te passar agora alguns exemplos de pequenas máquinas que pode nos proporcionar grandes economias em tempo, dinheiro, material, enfim. Vamos lá? Vamos iniciar falando do assentador de argamassa. É uma caixa com regulagem lateral que pode ser usado em qualquer tamanho de bloco, seja cerâmico, de concreto. E conforme você vai colocando a argamassa dentro dessa caixa e vai deslizando ela em cima dos blocos, ela vai deixando a quantidade suficiente de argamassa para assentar a próxima fileira de bloco sem desperdício e sem sujeira. Outro artifício bacana é o gabarito para nivelar a argamassa. Ele acaba sendo no final parecido com um assentador de argamassa. Eu, particularmente, não gosto muito dele, porque eu acho que não vale muito a pena. Acaba tendo trabalho e perdendo tempo, porque nesse gabarito você tem que colocar a argamassa de colher em colher, como se fosse assentar um bloco comum. A única vantagem é que ele não desperdiça tanto material e não deixa tanta sujeira. Mas entre um e outro, eu prefiro o assentador, que aceita uma quantidade maior de argamassa na caixa, fazendo o serviço render mais, demorando menos tempo na execução. Outra máquina que eu acho bem interessante é o projetor de argamassa ou máquina de chapisco e reboco. Tem também a pistola projetora de argamassa, que é mais simples, com reservatório menor, mais compacta, mas que ajuda bastante em reformas menores na nossa casa, por exemplo. Mesmo compacta, tem muitas vantagens. Independente se é a pistola ou a máquina de chapisco, ela nos proporciona maior produtividade, com baixo desperdício de material, consequentemente, gera menos resíduo e a obra fica mais limpa e mais rápida. Outra ferramenta bastante útil na reforma é o martelete ou martelo demolidor. Eles têm de vários tamanhos, tem desde 5 quilos até 30 quilos, com finalidades diferentes para cada um, com certeza. Por exemplo, o martelete de 5 quilos é ideal para remover revestimento cerâmico, piso, azulejo, demolir paredes e também fazer pequenas escavações. Já vamos falar o de 30 quilos, que é o maior, ele é ideal para demolir lajes, sapatas, até mesmo o asfalto. O martelo demolidor ajuda bastante nas escavações de terra também. Acompanhei uma reforma que foi feita uma rampa de aproximadamente uns 24 metros linear e um desnível de mais ou menos 2,90. Imaginem, tirar toda a terra só com um trabalho braçal. Quanto tempo isso ia durar? Essa ferramenta foi de grande ajuda, poupou o trabalhador e ainda agilizou demais a obra. Ainda falando na área da parede, temos a desempenadeira elétrica. Imagina só, o profissional coloca, aplica o reboco e depois vai lá na desempenadeira e joga água. E vai mais um pouco e joga água de pedacinho em pedacinho. Então acaba demorando muito. Essa desempenadeira elétrica, ela é bem bacana, porque tem alguns modelos que ainda tem um reservatório de água acoplado, que o trabalhador vai esguichando a água e passando ela. Acaba rendendo o serviço em até 50% do tempo. É bem bacana. Agora vamos falar um pouquinho na área de pintura. Tem a lixadeira elétrica. A primeira vez que eu vi uma lixadeira dessa foi mais ou menos, acho que 2019. Eu achei super legal.
Eu procurei uma foto que eu tinha, mas não achei para ilustrar aqui para vocês. Acabei pegando uma da internet mesmo. Mas é bem legal, porque ela lixa a parede e nela já tem uma luz acoplada para você ver as imperfeições da parede e melhorar, né, o nível de lixamento. E ela acaba tendo uma bolsa, um reservatório, tipo uma mochilinha que o profissional coloca nas costas e vai sugando o pó que ela mesmo vai lixando e vai armazenando nesse saco. E com isso, o trabalho fica muito melhor, com menos sujeira e agilizando, gastando menos tempo com limpeza. Ainda falando sobre pintura, vamos falar um pouquinho dos compressores e pistolas de ar. As pistolas de ar são ótimas para pintura de paredes e portões, janelas, locais de difícil acesso, paredes em relevo e também aquelas paredes com textura. Ajuda bastante. A pistola acaba tendo inúmeras vantagens, porque você tem uma pintura mais homogênea, um melhor acabamento, melhor custo-benefício, porque você acaba ganhando no tempo, na qualidade e no consumo de material, que acaba sendo muito menor. Bom, pessoal, dei alguns exemplos aqui de máquinas, software, gabaritos que podem ajudar na construção civil. Sem falar que eu nem comentei da impressora 3D, que cada dia vem sendo melhorada, aprimorada mais. Vamos ver aonde tudo isso vai parar. Não podemos mais dizer que a construção civil é um trabalho artesanal, certo? Acabei de te dar inúmeros exemplos de que isso não acontece. Tem muitas máquinas trabalhando nessa área também. Vou deixar você aqui numa intriga agora. Tem algumas máquinas que eu mostrei para vocês que são simples, elas acabam custando de R$ 500 a 1.500, R$ 2.000. Isso nós estamos no início de 2022, né? Agora eu te pergunto, por que tem profissional que ainda não possui esse tipo de máquina? Presta atenção na escolha do seu profissional, vê se ele já está com a mente aberta da evolução do mercado, da evolução da construção civil. Afinal, essas máquinas, elas poupam o trabalho braçal dos profissionais, elas economizam tempo, elas acabam proporcionando serviços de maior qualidade e muitas vezes reduz o consumo de material. É isso aí, pessoal. E aí, gostaram do assunto de hoje? Eu sou Elisângela Lima, engenheira civil, e estou aqui para ajudar vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!